Bom dia. Lucas 2, a partir do versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido segundo pela tradição da lei. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometestes, pode agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, Simeão era um homem de Deus, um homem temente a Deus, que Deus já tinha revelado para ele através do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que ele não ia morrer sem ver a esperança de Israel, do Messias. Todo mundo sabia que o Messias viria. Ele estava revelado. Então, o Espírito já tinha mostrado, falou, não, você vai ver sim na terra antes de você morrer. Isso porque ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, um homem que buscava realmente a consolação de Israel, a vinda do Messias, a salvação. E no dia que estava acontecendo, né, no dia da apresentação de Jesus no templo, o Espírito Santo conduziu ele ao templo. Exatamente no dia que estavam apresentando, os pais, Maria e José estavam apresentando Jesus, de acordo com a lei, né, por ele ser o primogênito, né, dedicado ao Senhor. Então ele foi, aí chegou assim que ele viu o menino, ele reconheceu, né, a criança, o Espírito Santo mostrou para ele, isso aí que é o Messias. Ele pegou o menino nas mãos, falou, não, Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, agora eu posso ir em paz, eu posso morrer em paz, eu posso descansar em paz, porque eu já vi, assim como o Senhor tinha me prometeu, né? Eu vi, estou vendo aqui a salvação do povo de Deus, eu estou vendo aqui o seu filho. E assim como o Senhor tinha revelado, aconteceu. E então só pode me despedir que eu posso morrer em paz, porque eu já vi. Olha como as coisas de Deus, assim, quando o Espírito Santo nos mostra, nos fala alguma coisa, nós podemos ter certeza absoluta que vai acontecer. Devemos somente continuar perseverando no Senhor, que vai acontecer. Simeão, o Espírito de Deus já tinha revelado para ele, e ele cada vez mais se envelhecia, o tempo passava, e ele ali. Até o dia que o Senhor falou, não, fez com que ele fosse ao templo, exatamente para ver o menino Jesus. E assim que ele viu, ele ficou, ele pegou nos braços ali, ele sabia que era o Messias, que era o Filho de Deus. Então ele agradeceu a Deus e falou, não, agora sim, o Senhor pode decidir, eu posso morrer em paz. Porque Deus tinha dito que ele falou, não, você não vai morrer enquanto você não vê o Messias. Então ele ficou aguardando, quando viu, glória a Deus. Então quando o Espírito Santo nos revela alguma coisa, vamos perseverar.
Ah, não, eu tenho certeza, convicção, então só simplesmente mantermos firmes. Não adianta nós desesperar, nós não temos condições de apressar a nada, nós não conseguimos apressar a Deus. As pessoas pensam que talvez por causa de orações, de qualquer outro motivo ou meios, se eu fizer um sacrifício, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai se apressar em me atender. Não, existe os tempos determinados por Deus. Nós temos que perseverar. As coisas do Senhor de Deus chegam exatamente na hora. Você falou assim mesmo, você vai aguardar que você vai ver. E ele agora já estava bem velhinho quando aconteceu. Mas ele viu, a palavra de Deus se cumpriu. É isso que temos que compreender. É isso que temos que entender. Não tem... pastor, eu vou orar muito para que Deus atenda logo. Não, meu filho, não existe negócio de Deus atender logo o seu pedido. Tem um tempo determinado. Agora nós temos que perseverar. Ele já nos revelou pelo seu Espírito, pela sua palavra. Agora nós temos que perseverar. Se nós não perseverarmos, nós não alcançaremos. E a palavra do Senhor é, se perseverarmos em viver a tua palavra, em viver o teu evangelho, em ouvi-lo, e nós ouvimos pela tua palavra, aí sim acontecerá a bênção, a promessa que ele tem em nossas vidas. Se nós não obedecermos, não veremos, iremos padecer. Essa aqui é a palavra dele. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Eu estou lendo o versículo 33. Ou seja, José e Maria ali, né, ficaram meio admirados com o que Simeão falou. Então Simeão, versículo 34, e Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus. Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quando a ti, todavia, uma espada traspassará sua alma. Então, olha bem, ele abençoou, e Simeão, esse homem de Deus, ele abençoou José, abençoou Maria, e disse, olha, esse menino está destinado a ser o responsável pela queda. E soerguimento, o levantamento de multidões de Israel. Assim como muitos são salvos através de Jesus, muitos são mortos através de Jesus. Muitos vão para o inferno através de Jesus. Ele é a pedra de esquina. Claro, muitos serão pela queda de muitos e pelo surgimento de multidões de Israel. Ser um sinal de contradição. Escritura, não, o Messias vai ser o bonzinho, o Salvador vai... Não, levantou, mas muitos estão derrotados. Muitos vão para o inferno. Porque quem manda para o inferno é o Senhor. Não é o diabo que envia ninguém para o inferno, não. O diabo é enviado para o inferno pelo Senhor. E todos são desobedientes, que acabam sendo servo dele, vão para lá também. Todos aqueles que rejeitam o evangelho, rejeitam a palavra de Deus, vão para lá também. É isso que está dizendo. Então, por esse motivo, olha bem, o Simeão já fez aquela revelação, ou seja, Deus guardou ele até para aquele momento, para aquela hora, para ele falar isso. E ele ainda diz no versículo 35, de maneira que a intimidade de pensamentos de muitos corações será revelado. Através de Jesus, através da palavra dele, nós sabemos hoje quem realmente tem compromisso com o Senhor ou não. Jesus deixou bem claro, falou, olha, pelo fruto conhecerei as árvores. Então, quando a pessoa está falando o que ele está fazendo, mostra realmente compromisso com o Senhor ou não. O Senhor mostra, o Senhor revela o pensamento de cada um. O Senhor conhece a nossa intimidade, tudo.
Simeão está falando isso. E com referência a Maria, olha o que ele diz no final: quanto a ti, tu levei uma espada transpassar a sua alma. E realmente aconteceu. Você acha que é uma espada mais, transpassando mais a alma do que uma mãe vendo o filho ali sendo perseguido, sendo humilhado, espancado, vendo o filho ser crucificado e morrer? Uma espada realmente transpassou a alma dela. É algo muito difícil, mas ela estava ali dentro assistindo tudo. E Simeão falou isso. Ou seja, Jesus tinha acabado de nascer, então aproximadamente, que não sabia mais exatamente, 33 anos depois aconteceu isso. Eu falei, vai acontecer, hein? Você vai sofrer. Você vai ter um grande sofrimento, e teve. Versículo 36. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos, depois de se casar. E desde então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamou acerca do bebê Jesus para todos que anelavam pela redenção de Jerusalém. Também tinha Ana, que era uma profetisa. Tem que deixar bem claro, gente, que existe uma diferença muito grande, que as pessoas às vezes não entendem, entre uma profetisa e uma pastora. Pastora não existe, tá? Não existe pastora, biblicamente falando. Profetisa não é ninguém que está no altar pregando, não. Profetiza ou profetiza é simplesmente o feminino de profeta, e profeta não é pastor, tá? Nós temos que entender as funções de cada um. Profeta ou profetisa são pessoas usadas por Deus, ou quando Deus dá revelações, e essas pessoas entregam revelações da parte do Senhor. Ela chega aqui e pode falar para uma pessoa, para várias pessoas sobre isso, isso e aquilo. Isso é uma profetisa. Mas não está pregando, tá? E então esta profetisa, ela era uma senhora já de 84 anos, tinha sido casada, o marido morreu e ela ficou viúva. Ela não casou mais. Ela entendeu, uma vez que o Senhor tirou o marido dela, entendeu que ela tinha que ficar só. Então, o que ela fazia? O tempo todo ela estava ali no templo. O tempo todo estava ali na igreja, ela sempre estava orando, ela sempre estava adorando a Deus, sempre estava jejuando. Dia e noite ela vivia em função de Deus, do Senhor. Depois, então, se tornaram uma viúva. E ela também tinha chegado ali, né, e viu o Simeão falando. Aquilo ela pegou, deu graças a Deus também. E proclamou acerca de Jesus para todos que estavam por ali, né? Ela também falando, todo mundo olha aqui, que é Jesus, que é o Messias, que é a salvação do povo de Deus. Ela também foi uma testemunha preparada por Senhor para deixar registrado, para mostrar ao povo que o Messias tinha vindo, que Jesus era o Messias. Versículo 39. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Então, foi Jesus conduzido, cumpriu todos os requisitos da lei. Sabem, volta a insistir, Jesus cumpriu 100% da lei. A lei se cumpriu em Jesus. Ele foi ali, então, eles levaram ele, criança, e ele cumpriu todos os requisitos. Depois de tudo, então, ele voltou com ele, então, para Nazaré da Galileia.
E o menino foi crescendo como qualquer uma outra criança, e ele foi se enchendo de sabedoria, desenvolvendo, e a graça de Deus estava sobre ele. E ele crescendo, desenvolvendo, tá? Versículo 41. Todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro e então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e lhe propondo-lhes questões. Todos que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Então, o que acontece? Todas as Páscoas, né, naquela época, o povo reunia, iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Eu sempre falo, a Páscoa não é esse tipo de Páscoa que nós comemoramos, tá? A Páscoa é diferente, era uma determinação do Senhor, inclusive na época do êxodo, da saída do povo de Israel, onde comia-se o cordeiro. Então, os pais dele vinham ano a ano, né, todo ano, de Jerusalém celebrar. E desta vez, quando Jesus já tinha 12 anos de idade, o garoto com 12 anos de idade, eles vieram e fizeram tudo. E como o povo sempre fazia espécie de romaria, que era turma, né? Tipo, são várias pessoas, iam parentes, amigos, que foram, no do mesmo destino, foram para Jerusalém. Foram, ficaram, quando estão retornando, todo mundo ali. Estavam os parentes de Maria, parentes de José, amigos e tudo ali, claro, várias crianças. Então, eles não, uma criança normal, Maria e José não estava preocupado, achou que Jesus também estava junto com as outras crianças por ali, mas na faixa de idade dele, 12 anos, voltando. Mas o dia todo não viu o menino. Aí no final do dia, cadê o menino? Procurou no meio dos outros, não viu, não sabemos. Aí ficaram preocupados, o menino sumiu, então deixamos para trás. Então retornaram já no meio do caminho a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, procura daqui, procura dali, encontraram o menino então no templo. Ele estava ali diante dos sacerdotes, né? Na companhia dos mestres da lei. Estava ouvindo, né, as explicações dele e de vez em quando, apesar de ser um menino de 12 anos, fazia algumas perguntas, mas sobre isso, como é que é isso? Querendo adquirir ali conhecimento. Sempre questionando, e todo mundo estava admirado porque pela idade dele, né, com 12 anos, o interesse dele pelas coisas de Deus, e eu vi também procurar, né? Saber, então ele mostrou uma criança bastante curiosa a respeito das coisas do Senhor. Mostrou-se, todo mundo fala, não, porque era ali, ele estava fazendo já um milagre, um sinal grandioso, não. Era uma criança extremamente, como nós vimos, de um grande, como estava percebendo aqui, de grande capacidade intelectual. E ele estava curioso, né? Não, como é que é isso? Os mestres ali estavam falando, não, sobre determinado caso da lei, então ele já entrava ali, mas se é assim, como é que é assim? Fazendo perguntas e aprendendo, né? Eles só encontraram Jesus depois de 3 dias, né? Jesus ficou por ali 3 dias na presença dos... ali no templo ali, fazendo, interrogando, ouvindo os mestres. E, como nós vimos no versículo 47, todos que o ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual
e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Versículo 48. Assim que seus pais os avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: Filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu angustiamos muito a tua procura. Então ele lhes perguntou: Por que me procuráveis? Como não sabeis que era o meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Então Maria chega, mas cá, por que você fez isso? Não deixou preocupado? Preocupado? Ele, seu pai, José. Apesar de José não ser o pai, mas seria, ele estava criando, né? Então ele seria o pai, falando. Ficam preocupados, ficam procurando você. Toda parte não encontrando. Por que você fez isso? Então, olha bem, uma criança de 12 anos falou: Não, mas peraí. Por que vocês estavam procurando? Perguntou para Maria. Maria sabia a origem dele, sabia tudo. Falou: Como não sabeis que era o meu dever tratar do assunto concernente ao meu pai? Ela sabia que ele era filho de Deus. Então, pera, por que vocês estão procurando? Você devia saber que é a minha obrigação tratar dos assuntos relacionados ao meu pai. O meu pai que é o Senhor. Ela chegou falando: não, eu e teu pai, nós vamos ver esse 48. Assim que seus pais avistaram, ficaram perplexos. Então, sua mãe queria o filho: Por que agita assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos sua procura. Aí ele já mostrou que não era, que José não é o pai. Falou: Não, por que está procurando? Você devia saber que era meu dever, minha obrigação tratar dos assuntos concernentes ao meu pai. É o meu dever, minha obrigação tratar de assuntos relacionados a Deus. E ele estava ali ouvindo, aprendendo com o ser humano, ali com os mestres, e ao mesmo tempo já perguntava, já questionava sobre algumas coisas que ele não entendia bem ou que ele via que não estavam batendo de uma maneira como eles ensinavam, como falavam, ou qualquer coisa nesse sentido. Versículo 50. Mas eles não compreenderam bem o que lhes explicaram. Versículo 51. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Ele respondeu-se, mas falou: Não, é minha obrigação, meu dever, porque estavam procurando. Meu dever, minha obrigação, tratar das coisas relacionadas ao Senhor, meu pai. Ela não entendeu muito bem, ficou, mas ele, como uma criança obediente, foi com ele, ficou com Maria, seguiu para Nazaré. Maria ali ficava meditando, tentando compreender, mas ela sabia a origem. O anjo tinha falado com ela quem era Jesus, né? E Jesus, então, ele desenvolvia sabedoria. Um jovem sábio, crescendo em estatura, foi crescendo, né, como toda criança, normal, e graça na presença do Senhor e de todas as pessoas. Eu via um rapaz educado, um bom rapaz, um rapaz inteligente, bastante inteligente, crescendo normal, uma boa criança. E também diante do Senhor era um bom filho. Jesus, todo mundo falava: não, Jesus, ele já era Deus desde o início, ele não operou milagre. Não, ele não operou milagre nenhum. Ele foi uma criança normal como outra criança. Criança inteligente, né, que buscava conhecer, sabe? Então, como você vê algumas crianças extremamente inteligentes, Jesus era alguma coisa similar assim. Só que ele buscava as coisas do Senhor, porque ele estava preocupado com as coisas do Senhor. Deus o capacitou para isso e ele tinha conhecimento disso. Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe,
tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Que no 15º ano do reinado de Tibério César. Nós tivemos vários César, imperador de Roma, temos Augusto César, né? E agora esse no ano em que, no 15º ano, que Tibério César era o imperador, era o governador, né, no 15º ano. Então, que nessa época era também que Pôncio Pilatos, nós sabemos o final dele, foi ele que até lavou as mãos, nós vamos ver mais à frente, quando Jesus, eles pediram a cabeça de Jesus. Ele foi, nessa época, ele era governador da Judéia, né? Ou seja, quem mandava naquela região toda era Tibério César, que ele era o imperador, já há 15 anos. Tibério César, Renato, e que Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes, né? Era o tetrarca da Galileia. Ele tomava conta, ele administrava ali 3 regiões, né? Seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites. Esses dois eram irmãos, Filipe e Herodes, tá? E Filipe e Herodes, inclusive Filipe tinha divorciado da sua mulher, e o nome dela era Herodias, e casou-se com seu irmão, que era o rei, então, da Galileia. E foi quando João Batista condenava, nós vamos ver mais à frente também. E Lisânia era o tetrarca de Abilene, e Anás, versículo 2, e Caifás exercia o ofício de sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel era Anás e Caifás. Esses eram os dois. O poder máximo religioso na época. Foi neste mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Foi neste mesmo ano, João Batista, aquele menino que nós vimos o nascimento dele, eu estava falando esses dias, foi nesse mesmo ano que João Batista recebeu a convocação do Senhor. O Senhor convocou para um ministério que tinha separado, o ministério que estava preparado para João Batista. Ele ainda estava no deserto quando o Senhor o chamou, o Senhor o determinou que ele fizesse, né? Viesse pregar, preparar o caminho do Senhor. Porque João, nós vimos antes, ele veio para ser o preparador do Senhor. Ele veio para preparar o caminho, preparar os corações das pessoas para receber Jesus. Ele veio condenando o pecado. A pregação de João Batista, nós vamos ver mais à frente que ele vem dizer. Falou, olha, não tem esse negócio não, você tem que produzir bons frutos. Não adianta falar que Deus é bom, que sou filho de Abraão, que eu sou crente, sou cristão, se você não produzir bons frutos. Você tem que produzir bom fruto. O que é produzir bom fruto? É abandonar o pecado, abandonar o erro e viver em conformidade com a palavra de Deus, viver em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso que é necessário fazer, né?
Então, muito bem. Nós vamos ver mais isso a partir de amanhã. Como é que foi o início aqui do ministério de João Batista. E daremos continuidade a partir de amanhã. Hoje nós lemos lemos 2 versículos aqui de Lucas 3, né? Lemos o versículo 1 e 2. E amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 3. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.